Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, um teólogo muito antigo, que dizia que há um vazio no coração do homem, e esse vazio tem o tamanho de Deus. Eu observo claramente a diferença entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem religião, porque religião é o espaço da esperança, tanto para o presente quanto para o futuro. O mundo contemporâneo nos coloca diante de um desafio: lidar com problemas e adversidades que sempre existiram com novos olhares. Conflitos políticos e religiosos entre nações, racismo e preconceito comprometem o bem-estar social. Como a religião atua na tentativa de minimizar esses conflitos? Quando você tem uma fé, quando você tem uma crença, quando você é espiritualizado, você está aberto para se aproximar do outro. Você consegue ver o outro ser humano, qualquer outro ser humano, como um ser que abriga esse ser supremo, que eles chamam Deus, Javé, Jeová, Alá, Zambi, Gad, Olorum, não importa. As sociedades estabelecem regras de comportamento que podem acolher ou excluir pessoas de um determinado grupo. Padrões que muitas vezes suprimem as características individuais de cada ser humano. Aceitar a si mesmo e ao outro se tornou um desafio. Como a religião nos ajuda a vencê-lo? A religião é a ligação entre a criatura e o seu Criador. No mundo contemporâneo, observamos que o afastamento da humanidade, da religiosidade, da espiritualidade está provocando um selamento nos corações das pessoas. Portanto, devemos se aproximar cada vez da nossa fé religiosa, da fé no nosso Criador, para que possamos ser irmãos dentro de uma só fé única. Avanços tecnológicos e científicos, meios de comunicação que encurtam fronteiras. Conectados por rede, criamos novas formas de nos relacionar com o outro e com o mundo. Estamos menos solitários? A grande questão dos nossos tempos é o individualismo e o quanto o ser humano se sente solitário, isolado. Vivemos, portanto, um projeto que parece que é só a nossa própria biografia, quando o nosso projeto é parte da vida, algo mais amplo. A religião tem essa função de nos reconectar com algo sagrado, com um projeto que é transcendente e não só a nossa vida pessoal. Vivemos hoje numa sociedade de contrastes, de desigualdades sociais. Concentração de renda, favorecimentos ilícitos, corrupção, deturpam o conceito de igualdade de direitos entre os homens. Como a religiosidade pode contribuir para a restauração destes direitos? Na religião, nós dizemos normalmente que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, e isso assegura uma igualdade fundamental. Nesse sentido, a sociedade deve ser expressão dessa igualdade fundamental de todas as pessoas e todos os seres humanos. O que é que a religião faz, então? Ela propõe um sistema de valores, um sistema de referência, a partir do qual se organiza a vida em sociedade na defesa dos direitos e da dignidade de todas as pessoas. As relações humanas mudaram. Podemos nos comunicar com pessoas de países distantes, mas talvez percamos o contato direto, as experiências reais, o toque, o diálogo, o convívio. A religião tem poder agregador? As novas tecnologias, na verdade, são ferramentas e, como tal, elas podem ser usadas para bem ou para mal. Está na nossa mão fazer desses instrumentos uma forma de se aproximar dos seres humanos, de buscar mais conectividade com a vida, ou de fazer desses espaços de isolamento, onde a gente fica separado do mundo por uma tela. Várias religiões, vários olhares. A sociedade contemporânea nos impõe desafios de ordem econômica, social e política. Apresenta ainda novos valores e crenças que visam o bem-estar do homem.
Pesquisas científicas e avanços médicos nos ajudam a viver mais e melhor. Desejamos um corpo saudável, mas como cuidamos da saúde da alma? No budismo, nós vamos dizer, a ênfase seria nós desenvolvermos relações melhores conosco mesmo, com as outras pessoas, com as autoridades e com a natureza. Isso inclui nós usarmos uma mente mais amorosa e compassiva e que a nossa energia também, em relação a nós, aos outros, às autoridades e à natureza, também seja uma energia compassiva, amorosa, que aprecia a qualidade deles. Por vezes, as ciências, a política, a religião se posicionam de maneiras diferentes quanto à ética, aos valores sociais e à família. Como a religião prega seus valores na sociedade contemporânea? O que há necessidade na visão espírita é de que façamos a nossa contribuição, mostrando e demonstrando o homem como um ser espiritual. E nessas condições deve melhor aproveitar a atual oportunidade reencarnatória, a atual vida corpórea, mas, acima de tudo, com base na ética cristã e contribuindo com a melhoria da própria humanidade. O mundo contemporâneo é marcado por conquistas sociais e mudanças nos valores tradicionais que muitas vezes provocam discussões e conflitos. A religião está aberta a essas transformações? Entre as transformações pelas quais passa a humanidade, muitas vezes se chama a atenção dos aspectos negativos. No entanto, muita coisa boa e positiva ocorre simultaneamente. Isso demonstra a evolução do homem dentro do contexto terreno. Nós espíritas entendemos que há uma evolução contínua, pois somos jornadeiros desse processo evolutivo. Desejamos um mundo mais justo, mais igualitário. Mas a justiça é uma responsabilidade de todos. Estamos fazendo a nossa parte? As religiões só cumprem o seu papel na medida em que ajudam as pessoas a viverem a vida em comunidade e em sociedade nesse mundo. A religião não é para preparar as pessoas para a vida em outro mundo, a religião ajuda as pessoas a viverem nesse mundo agora. Se ainda não estamos na vivência de todos os direitos humanos, de igualdade e de justiça para todos, isso não significa que a gente não possa chegar a esse lugar, que isso não possa acontecer. E a religião tem sim um papel a desempenhar nesse momento de projeção do futuro, de projeção do ideal da vida em sociedade.